Hoje eu queria compartilhar para você o que Deus falou no meu coração esta manhã. Sabe quando acontece várias situações, várias coisas na sua família, no qual muitas vezes você se sente incapaz de ajudar? Que muitas vezes acontecem situações até graves, das mais simples às mais graves, e você ali no meio da sua família, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou do seu tio, enfim, de um familiar no qual você vê que está acontecendo algo, que eles estão cometendo algum pecado e você se sente incomodado pelaquilo e você quer falar, você quer apontar o pecado dele e muitas vezes você se sente incapaz. Algo dentro de você fala assim: quem é você para falar isso? Quem é você para falar do pecado dele? Quem é você para chegar perto dele e chamar a atenção do que ele está fazendo? Você também já fez isso. Você também já passou por isso, sabe? E essa manhã, fazendo meu devocional, eu pedi ao Senhor para falar comigo a respeito disso. Em muitas situações eu tenho me travado, principalmente em ajudar alguém da família. Às vezes é bem mais fácil vir alguém de fora te pedir uma oração, contar o problema dela e você ajudar, você ouvir. E às vezes os que estão dentro do seu lar, dentro da sua casa, muitas vezes você não tem coragem de parar, de sentar e ouvir qual que é o problema dele. O que ele está sentindo, o que ele está carregando por dentro, qual que é a dor dele. Você não tem coragem de perguntar muitas vezes. E questionando isso com Deus, o Senhor esta manhã, olha o que ele disse para mim. Em Marcos 6, capítulo 4. Aqui no capítulo 6, né, fala da incredulidade lá dos nazarenos, né? Quando Jesus fala assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Isso é forte, soou forte para mim. Deus falou profundamente através desse versículo 4 comigo. Ele diz claramente que a gente não tem honra. O que adianta servi-lo? A gente não é honrado porque muitas vezes nem os próprios que estão ali na nossa casa acreditam na sua capacidade, acreditam na sua mudança, acreditam na sua fé, sabe? E quando eu li isso, eu fiquei sem palavras, sem saber o que dizer. Porque muitas vezes é o que a gente se sente sem honra, a gente se sente fraco. Porque a gente às vezes tenta falar para um conhecido o quanto Deus é bom, o quanto tem que buscar Deus, o quanto você tem que firmar Deus na sua família, na sua casa, e a pessoa não acredita em você, acha que tudo que você tem que falar é Deus, você quer falar de Deus, 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 Deus. Sim, eu tenho que falar de Deus, sim, porque é Ele que muda, é Ele que transforma. Eu tenho que falar isso até você sentir Deus na sua vida e ver que realmente Ele pode mudar a sua vida. E muitas vezes a gente é desacreditado pelos nossos parentes, pelas nossas famílias. Aqui Deus fala pela nossa pátria, que são os nossos parentes, que são os nossos. E isso às vezes acaba desanimando a gente, acaba frustrando até a fé da gente em Deus, porque às vezes a gente é tão acusado por eles, é tanto dedo apontado na sua cara, apontando seus erros. Por quê? Porque eles te conhecem, eles sabem onde a gente erra, onde a gente peca. Então, quando você vai falar alguma coisa, corrigir alguma coisa neles, eles apontam para você. Você fez isso, você faz isso. E isso se torna mais difícil, né? Quando alguém aponta o seu pecado. É muito mais fácil a gente apontar o pecado do outro. Você já pensou nisso? Mas uma coisa eu quero te dizer essa manhã. Não desista não. Mesmo que ele duvide de você, mesmo que ele aponte o dedo para você,
Tem uma identidade em Jesus. Tem uma identidade em Cristo. Você sabe muito bem o que Deus fez na sua vida. Eu sei muito bem o que Deus fez na minha vida. O que Deus transformou. O que Deus tirou e tem tirado de mim. Entendeu? É essa identidade que você tem que ter em Jesus. O que eles fazem, o que eles pensam, deixa pra lá. Esquece. Isso não vai interferir em nada. Porque é você com o Senhor. E o Senhor sabe o que você tem feito por Ele. O Senhor sabe o quanto você tem buscado por Ele. O quanto você chama a presença dEle. O que você passa no secreto com Ele. Por isso, tenha intimidade com o Senhor. Para você ter o direito de falar sobre Ele com quem precisa de ouvir. E muitas vezes, quem precisa de ouvir é o que está na sua casa. A sua família precisa do Senhor. Às vezes não é apenas você, não. Não fique apenas se enchendo da palavra do Senhor, se enchendo de Jesus, não. Às vezes você transborda muito nas ruas, às vezes com seus amigos, com pessoas que você nem conhece, mas aí na sua casa tem um precisando, tem dois precisando, tem três, e você não tem coragem de fazer isso. Enfrente seu medo, leve Jesus, a sua família em primeiro lugar. Ouça a dor da sua família, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, eu não sei. Mas leve Jesus a eles de alguma maneira. É isso que eu tenho para falar com você nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua semana. Fique com Deus.